Você é uma pessoa que gosta de ouvir os sábios conselhos? Nós vamos aprender hoje que ouvir os sábios conselhos é também algo muito importante e que pode evitar muitos pecados em nossas vidas. Devocional Kairos. Agora é tempo da Palavra de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom ter você mais uma vez aqui, querido irmão, querida irmã. Vamos dar continuidade ao estudo dos Salmos, agora o Salmo de número 78. Eu quero ser um pouco mais breve, apesar de ser este um salmo muito longo. Eu tenho percebido que vocês não gostam de vídeos muito longos aqui, não é verdade? Deixa aqui nos comentários. Então vou tentar ser o mais sucinto possível, mais breve possível, apesar de esse salmo ter muitos versículos. Eu vou separá-lo aqui em 3 partes. A primeira parte sobre a necessidade de ensinar as próximas gerações, a segunda parte do verso 9 até o verso 39, a infidelidade de Israel e a fidelidade de Deus, e do verso 40 até o verso 72, o reinado escolhido por Deus. Este Salmo 78, ele é um salmo muito didático, é um salmo que conta muito da história do povo de Israel e fala muito da desobediência do povo de Israel a Deus e como Deus foi misericordioso com esse povo. Este salmo, ele serve também, além de inspirar as nossas orações e confiar na misericórdia de Deus, ele inspira as nossas orações no sentido de cuidar com os nossos pecados, de olhar para a nossa vida e observar como está a nossa vida, olhar para tudo aquilo que fez o povo de Israel e desagradou a Deus e não passar pelos mesmos caminhos, porque de fato a rebeldia é algo que é uma afronta a Deus, a rebeldia é algo que desagrada o coração de Deus e algo que foi visto dentro do povo de Israel por um longo período da história. Então vamos aqui ler a palavra do Senhor, Salmo 78. Eu quero primeiro então ler aqui o verso 4, destacar o verso 4 que diz o seguinte: Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Este verso de número 4, ele resume muito bem aqui o conteúdo principal do verso 1 até o verso 8, que é a necessidade de ensinar as próximas gerações. Aqui o salmista, ele reconhece essa importância de transmitir a verdade de Deus à próxima geração, de ensinar à próxima geração os caminhos do Senhor, exatamente para que o povo não se esqueça de Deus. No livro de Juízes, capítulo 2, verso 10, nós encontramos lá uma triste verdade. Surgiu uma nova geração após a geração de Josué, e essa é uma geração que não conhecia ao Senhor, algo muito triste que nós encontramos naquele livro. E aqui no Salmo 78, o salmista busca de alguma forma contornar esse tipo de situação, evitar para que esse tipo de situação não aconteça, e o caminho está aqui no verso 4. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Está sobre a responsabilidade dessa geração comunicar à próxima geração quem é o Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 está escrito: Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Está sobre a nossa responsabilidade comunicar aos nossos filhos, à próxima geração, a palavra de Deus. Os pais, os líderes, eles têm a responsabilidade de ensinar as Escrituras, as próximas gerações. Se nós falharmos nesta missão, se nós falharmos nesse caminho, nossos filhos poderão se afastar de Deus, e eu tenho certeza que você não quer ver a próxima geração da sua família distante de Deus, não é verdade? Então, assuma essa responsabilidade que o salmista também assumiu, de transmitir à próxima geração a verdade de Deus. Vamos então agora à segunda parte deste salmo, do verso 9 até o verso 39, aqui nós encontramos o salmista expondo a infidelidade do povo de Israel, mas em contrapartida a fidelidade de Deus, como diz a própria palavra do Senhor. Por mais que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, e é a verdade que nós encontramos aqui. Eu vou destacar o verso 32, que diz o seguinte: A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso,
Ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor. Se voltavam de novo para ele, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e de que Deus, o Altíssimo, era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Então nós percebemos aqui esse ciclo vicioso do povo de Israel que nós enxergamos também lá no livro de Juízes. O livro de Juízes, eu acredito que dentro da palavra de Deus é o que mais mostra esse ciclo pecaminoso do povo diante de Deus. Ora, o povo recebe as bênçãos de Deus, recebe ali um juiz e esse juiz direciona o povo, mas logo que esse juiz passa, esse povo cai de novo em pecado, esse povo se afasta de Deus e Deus levanta de novo um juiz, um novo líder diante daquele povo, esse povo caminha bem de novo por mais um tempo, é liberto e depois esse povo cai de novo no seu pecado. É a palavra de Deus mostrando a realidade da humanidade, mostrando realmente qual é a situação do coração humano, um coração distante de Deus, um coração perdido e que precisa de um Redentor, um coração que precisa de um Salvador. E hoje, louvado seja Deus, nós encontramos toda essa salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Juiz perfeito, o nosso Redentor completo, o nosso Rei, o nosso Sacerdote, o nosso Profeta, Cristo Jesus. Nele nós encontramos a redenção. Mas voltando aqui ao tema deste segundo tópico, do verso 9 até o verso 39, a infidelidade de Israel e a fidelidade de Deus, o salmista relembra como Israel, mesmo vendo os milagres como o maná no deserto, a coluna de fogo, a água saindo da rocha, todo esse cuidado de Deus, ainda assim duvidava de Deus, ainda assim se afastava de Deus, mas Deus ainda na sua misericórdia continuava ainda cuidando desse povo. Aqui mais uma vez nós encontramos escancarada a realidade do coração humano, porque mesmo diante da bondade de Deus, o coração humano ainda é propenso à incredulidade, o coração humano ainda ele é inclinado à maldade. Mesmo diante da bondade de Deus, o coração humano ainda passa por caminhos maus. Por isso é preciso vigiar, por isso é preciso estar alerta. A nossa fé deve estar sempre viva em Deus, nós devemos sempre confiar na misericórdia de Deus para nós não cairmos como o povo de Israel. Nós devemos sempre analisarmos as nossas atitudes, nos apegar firmemente a Cristo Jesus, no compromisso de Cristo Jesus, na fidelidade de Cristo Jesus, e nós devemos cuidar quanto à nossa vida, quanto ao nosso modo de vida. A carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 12 a 13, está escrito o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então nós devemos estar continuamente em vigilância para, assim como o povo de Israel, nós não ficarmos continuamente caindo em pecado, nos afastando de Deus. Vamos então à terceira e última parte deste salmo, o verso 40 até o verso 72. Aqui o salmista fala de um reinado escolhido por Deus. Deus levanta um líder então para direcionar o seu povo. Eu quero destacar aqui o verso 70 do Salmo 78, que diz: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. Nós percebemos aqui que primeiro Deus rejeitou líderes infiéis e escolheu Davi para pastorear o povo de Israel, pastorear com integridade, pastorear com responsabilidade. E isso nós enxergamos que aponta para o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi era apenas uma sombra para um reinado perfeito que viria, o reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nós que fazemos parte do reino de Deus, estamos sob o governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele que não decepciona, ele que não falha. De fato, Cristo é o Rei perfeito que guia o seu povo com justiça e também com amor. O texto
da carta de João, no capítulo 10, verso 11, diz o seguinte: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós devemos confiar em Jesus Cristo, que entregou a sua vida por amor de nós para a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu deixo aqui a pergunta: que conclusões você tira para a sua vida deste Salmo 78? Eu recomendo que você leia todo este Salmo 78. Em como a sua vida se aproxima deste Salmo? A sua vida se aproxima deste Salmo na medida em que você tenta ser exemplo para as próximas gerações, tenta de alguma forma fazer com que a sua vida seja exemplo para as próximas gerações, você tenta comunicar os grandes feitos do Senhor? Ou a sua vida está, como relatado aqui no Salmo 78, como a vida do povo de Israel, que ora estava na presença de Deus, ora estava fora da presença de Deus, ora estava servindo a Deus, ora estava se afastando do Senhor? Como está o seu modo de vida? Querido irmão, querida irmã, se atente a isso, porque o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus misericordioso quer e deseja que nós vivamos somente para Ele, para a sua glória. E assim deve ser a nossa vida, uma vida de santificação, se afastando sempre do pecado, se afastando sempre de tudo aquilo que não é da vontade do Senhor. Para finalizar, eu deixo o Salmo 105, verso 5, que diz: Lembra-te das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Que em nome de Jesus, essa lembrança dos feitos de Deus, da ação de Deus, da justiça de Deus, esteja sempre no seu coração. Eu vou ficando por aqui, permitindo o Senhor, eu retorno mais uma vez amanhã com o Salmo de número 79. Até lá.